Ó, continentes e oceanos, tá? Eu tenho o continente americano, europeu, africano, asiático, Oceania e Antártida, tá? Esses daqui são os continentes. São a parte formada, são a parte onde nós temos as nossas vegetações, tá? Onde construímos nossas casas, nos continentes. Aqui, nessa outra parte, eu tenho os oceanos. Então, eu tenho o Oceano Pacífico, Atlântico, Ártico e Índico, tá? Vejam, lá na página 15, no início, ele tem pedindo para você observar a ilustração a seguir. Aí eu tenho o desenho da crosta terrestre, tá? Eu tenho uma partezinha que é o oceano e a partezinha que é os continentes. Aí eu quero que vocês preencham aí. Lembrando, continente é a parte onde eu vivo, onde eu construo, tá? É onde eu tenho a vegetação. E a parte oceânica é a parte salgada do planeta Terra. Então, por favor, crianças, preencham aí para a tia. Quero que vocês agora voltem ainda na página 3, tá? E observe o mapa com atenção mais uma vez. Depois, observe a ilustração acima, que mostra a crosta terrestre. E identifique a parte de continente e a parte de oceano. É só para a gente identificar. Porque a parte oceânica é a parte da água salgada, tá? E a parte dos continentes é onde eu construo, é onde está toda a vegetação do planeta Terra. Continuando, chegando à Liberdade, Urbano e os amigos pararam para observar o mapa do bairro, a fim de encontrar os pontos turísticos com facilidade. Ainda bem que existem os mapas para nos guiar na movimentação pela superfície terrestre. E quem confecciona os mapas? Lá na nossa aula, em sala de aula, a tia explicou que quem confeccionava os mapas eram os cartógrafos, tá? Ó, cartografia. Olhando aí para esse slide que tia fez, vocês estão vendo uma lupa, o que vocês acham que quer dizer isso daí? Quem lembrar da aula que a gente teve em sala vai lembrar que cartografia é o estudo dos mapas, tá? Cartografia, estudo dos mapas. E quem constrói os mapas, quem faz o estudo desse mapa é o cartógrafo, certo? No Você Sabia, tem dizendo assim: alguns mapas também podem ser chamados de cartas. Os pilotos de avião, por exemplo, fazem o uso das cartas aeronáuticas. Já os navegadores usam as cartas náuticas. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Esse aqui, ó, é o exemplo de uma carta aeronáutica, tá? Que é utilizada pelos pilotos para poder se localizar no ar, se localizar lá em cima. E aqui eu tenho uma carta náutica. Essa carta náutica, ela é utilizada pelos navegadores para que eles se localizem nos mares, certo? Página 16. Você sabia que a Terra pode ser representada também por um globo terrestre? Sim. A gente já sabia porque a gente já estudou sobre isso. Anitta, então, no celular observou um mapa que representa a superfície da Terra por inteiro e fez uma comparação entre as duas imagens. Vejam, a tia falou logo no início desta aula que a diferença entre o globo terrestre e o planisfério é que o planisfério eu consigo ver todos os continentes e o oceano de uma vez só, por ele ser plano, já está dizendo o nome todo, planisfério, plano. Já o globo terrestre, para poder eu ver os continentes e os oceanos, eu preciso estar dando o giro nele, tá? Olha aqui. No globo terrestre, eu não consigo ver todos os continentes e todos os oceanos de uma vez. Eu preciso estar girando.
Já no planisférico, é um plano, ele é como se fosse, ele é o globo terrestre aberto, tá? Então, fica mais fácil, bem melhor, para que eu consiga identificar todos os continentes e todos os oceanos. Então, a diferença de um planisfério para um globo terrestre é que no planisfério eu consigo ver continentes e oceanos de uma vez. E já no globo terrestre eu preciso estar girando para poder estar olhando cada continente de uma vez. Quinto quesito da página 16. Quais descobertas Anitta pode ter feito ao comparar as duas imagens? Pelo que a gente acabou de ver agora no globo e no planisfério, escrevam aí com as palavras de vocês qual a diferença entre um e o outro, tá? O globo representa a Terra de forma mais realista. Entretanto, não nos permite ver toda a superfície do planeta de uma vez, como a tia tinha falado. Além disso, é muito pequeno, o que impede o estudo de todos os fenômenos que ocorrem no planeta. Já o mapa, que está acima do quinto quesito, ele é um planisfério ou mapa mundi, tanto faz. E representa toda a superfície da Terra em um plano, tá? Ele é aberto. Nesse tipo de representação, conseguimos ver toda a superfície, porém com muitas distorções. Isto é, não obtemos uma visão fiel da realidade. A gente consegue ver todos os países, todos os oceanos, porém não é da forma real, né, gente? É apenas um mapa. Vejam, o globo terrestre e o planisfério, eles são utilizados para poder representar locais grandes, tá? Como os oceanos e os continentes. Já quando eu quero saber de um bairro, de uma rua, eu não vou procurar num planisfério nem num globo terrestre. Isso daí eu vou encontrar no mapa temático ou então na planta, tá? Na planta, como eu iniciou a aula mostrando os tipos de representações da geografia. E a planta é que melhor representa a rua, o bairro, tá? Lá no oitavo quesito, tá dizendo assim, da página 17. Você saberia explicar por que a menina não conseguiu ver as ruas no planisfério? Se necessário, consulte o mapa da página 16. Por que ela não conseguiu ver as ruas? Porque a tia acabou de falar que o planisfério ele não vai estar dando a representação de locais pequenos. Isso daí é na planta. Locais pequenos é representado na planta, tá? Já locais grandes, eles são representados no globo ou no planisfério. Logo abaixo, o planisfério, apesar de mostrar toda a superfície da Terra, não revela detalhes, olha lá, como bairro e ruas, por exemplo. Para esse detalhamento, existem outras formas de representações, como a planta, a imagem de um satélite e a fotografia vertical, tá? Logo abaixo, lá da página 17, vocês têm a figura. Vocês têm a figura lá na página 17, mostrando a imagem de um satélite, que é a primeira imagem, tá? Que ela foi retirada do satélite, e uma planta do lado, que foi retirada do bairro da Liberdade, em São Paulo, em 2019. Olhando para a foto que foi tirada do satélite e para a planta, vocês acham que elas estão sendo representadas iguais? Tem alguma diferença? Olha, quando eu presto atenção aqui nessa foto retirada do satélite, eu consigo ver partes da casa, eu consigo ver parte das estradas, parte da vegetação. Já na planta, não consigo ver tão detalhado assim. Eu vejo apenas alguns quadrados para representar as ruas, tá?
E as estradas, mais detalhado eu consigo ver na foto do satélite. Página 18. As imagens de satélite têm diversos usos, como para a navegação marítima, para a demarcação de fronteiras e para o monitoramento de áreas muito grandes, acompanhados de fenômenos climáticos, desmatamento, incêndio e etc. Inicialmente, não era possível observar detalhes nas imagens de satélite, porém, com o avanço tecnológico, hoje é possível. Então, muitas vezes, tá? Quando passa numa reportagem uma imagem de um incêndio visto do alto, é pela imagem do satélite. O satélite consegue capturar incêndios em qualquer parte do planeta Terra, tá? Com base nas fotografias aéreas verticais, é possível gerar mapas e plantas de um ponto de vista vertical e com grande quantidade de detalhes. Esse tipo de foto é obtido por meio de uma câmera acoplada a um avião. Então, o avião sobe com a câmerazinha e consegue, de lá de cima, capturar as fotos aéreas, tá? Aéreas verticais. As fotos obtidas dessa forma permitem a visualização de terreno em 3 dimensões e a produção de mapas e plantas dos mais diversos temas. 11º. Observe as imagens a seguir. Qual delas foi obtida de forma descrita acima? Vocês acham que essa terceira imagem, que ela é uma imagem de um monumento, vocês acham que ela foi retirada de cima para baixo? A segunda imagem, vocês acham que ela foi tirada de cima para baixo? Ou foi na primeira imagem que eu tenho toda a partezinha que está mostrando de cima para baixo? Na primeira imagem, né? 12º. Como você chegou a essa conclusão? Por que você acha que é a primeira? Tia. Por que a senhora acha? Por que a senhora deu a ideia de que era a primeira e não que era a segunda? Quem poderia sugerir? Que na primeira imagem, eu observo ela, eu consigo ver mais riquezas de detalhes, olha. Vê que na segunda imagem, eu só consigo ver mais o que tem no centro, né? E já a primeira imagem, eu consigo ver mais detalhado, certo? Crianças, espero que vocês tenham compreendido, tá? A diferença do planisfério para um globo terrestre. Tenham entendido os tipos de mapas, tá? As suas representações e que vocês consigam fazer as atividades de vocês, que eu vou deixar descrito na descrição do vídeo, as atividades para ser feita no caderno de atividade. Vejam, tem algumas atividades que a gente fazia até em sala, que a gente dizia assim, essa que tiver o desenho do grupo, não faz. A tia, você viu aqui quando a tia foi fazendo a leitura, ela deu uma pulada nessas atividades. Porque essas atividades a gente não vai conseguir fazer, porque a gente vai precisar debater. Então, sempre que tiver essas atividades que for em grupo, nós vamos deixar para debater na nossa salinha assim que a gente voltar, tá? Que vocês tenham um excelente final de semana, curtam a mãe de vocês, a pessoa que cuida de vocês com muito carinho. E não esqueçam, segunda-feira temos o nosso encontro marcado. Beijo e ótimo final de semana.